lado, eu acho que a universidade brasileira, especialmente a universidade pública, é um ambiente que a gente não vê reproduzido em outros lugares, em que você fala de evidência, em que você fala da realidade das pessoas, em que você confronta ideias, e isso faz muita falta no debate público como um todo, no debate político. Mas eu tenho uma crítica, e eu faço essa crítica à academia de uma forma geral, que às vezes eu sinto que a academia acaba se afastando da realidade das pessoas, então do que está na ponta. E na ciência política tem um dito que para mim sempre foi um mantra, que a melhor política pública é aquela que você consegue implementar. E se uma ideia ela não é pensada de acordo com os atores que vão implementá-la ou com as pessoas que vão ser impactadas, a gente pode ter ideias belíssimas que fazem todo sentido ali no papel, com os cálculos, mas que na ponta não fazem muito sentido. Então, fico feliz que a gente tenha esse ambiente, especialmente em acho que há alguns anos já que a política brasileira está tão polarizada que em algum lugar a gente fale de evidência, que em algum lugar a gente fale de pesquisa, mas eu acho que falta dar um passo para se aproximar um pouco mais das pessoas e da realidade das pessoas. E acho que foi um pouco disso que me trouxe mais para a política e menos para a academia, porque eu queria ver as coisas sendo implementadas, discutidas com quem estava na ponta. E eu acho que esse é um exercício que a academia como um todo precisa fazer. Acho que uma lição importante para a direita, que a esquerda tem bastante a contribuir, é que o conceito verdadeiro de meritocracia, profundo, é um em que você valoriza quem correu mais e não quem chegou mais longe. E por alguma razão a direita no Brasil começou a entender que se a gente traçasse uma linha no ponto de chegada e pegasse quem passou daquela linha, a gente estaria sendo meritocrático. Quando na verdade a verdadeira meritocracia, aquela que você pega nos livros, estudando desigualdade social, etc., é você ver quem correu mais, é você descontar o ponto de partida. Então eu acho que a esquerda tende a focar bastante no ponto de partida, na desigualdade racial, desigualdade econômica, desigualdade de gênero, etc., enquanto a direita tende a olhar para o ponto de chegada, que acaba sendo muito distorcido em um país tão desigual como o nosso. Fazendo uma analogia, eu acho que a esquerda precisa entender com a direita que eficiência, que gestão, que essas palavras não são do mal, que elas não vieram para destruir tudo que a gente conhece e que na medida que a gente, e eu me considero da esquerda, né? Então que a gente aprende que eficiência importa, que gestão importa e que todas essas coisas tidas como de direita, elas podem fazer com que os governos sejam fiscalmente responsáveis, entreguem serviços de melhor qualidade para quem precisa, mais focalizados. Eu acho que isso vai fazer com que o sonho da esquerda, por assim dizer, se isso existe, que é uma maior igualdade de oportunidades, que é todo mundo com uma vida digna, com qualidade de vida, esse sonho se torna mais possível com esses instrumentos. Então, eu espero que um dia eu veja uma direita que fale um pouco, não só de ponto de chegada, mas também de ponto de partida, e eu espero ver uma esquerda que quando chega ao poder, preze pela qualidade, preze pela eficiência, pela gestão e não tenha vergonha disso. Para quem diz que eu sou financiada pelo Jorge Soros, eu acho que é engraçado contar que, talvez por ignorância cultural, e eu tenho muito a aprender ainda, eu vim saber que essa pessoa existia quando a MBL começou a fazer posts dizendo que eu era financiado por ele. Então o dinheiro não chegou na conta ainda, Jorge Soros, acho que é uma mensagem importante, mas brincadeiras à parte, eu acho que tem a ver um pouco com essa provocação que eu faço da meritocracia. Quando eu provoco algumas pessoas a entenderem que o tanto que você correu tem mais a ver com a meritocracia do que quem chegou mais longe, eu tô dizendo para uma galera que talvez vocês, e eu me incluindo, que a gente não seja tão bons assim, que a gente só partiu alguns quilômetros na frente. Então eu acho que quando a gente traz esse incômodo, essas provocações, as pessoas reagem com ataques. E um dos primeiros ataques que eu recebi foi dizer que eu fui financiada por um cara que eu nem sabia que existia. Tem alguns conceitos envolvidos aí. Para quem diz que eu sou uma neoliberal, eu acho que tem uma confusão de conceitos bem grande.
De novo, você prezar pela eficiência, você entender que o Estado ele pode entregar serviços de maior qualidade, porque teu maior sonho é que o Brasil seja menos desigual, para mim não tem nada a ver com neoliberalismo. Mas eu sou uma pessoa fiscalmente responsável com muito orgulho, eu tenho... Sei lá, eu acho que faz muito sentido eu ter me esforçado para aprender matemática, aprender gestão, fazer isso na prática, porque isso vai possibilitar que eu tenha os pés no chão e não fique só sonhando. E para quem fala que eu estou a serviço do Centrão e eu estou no Congresso vendo diariamente o que é esse Centrão, para mim a maior definição de um Centrão é uma massa da política que não tem programa, que não tem objetivo, que está mais ali pelo poder do que diretamente por, sei lá, por um objetivo social e econômico. E eu acho que o que não me faltam são objetivos, são sonhos para o Brasil, são projetos. Então, deixa eu ser questionada pelos meus projetos, pela minha visão de mundo, mas dizer que eles não existem não é muito honesto. Gente, a gente está em um país em que a maioria dos alunos saem do ensino médio sem saber ler e escrever plenamente, sem saber frações. E isso acontece justamente porque a grande maioria dos professores não tiveram a formação que deveriam ter tido, não têm o apoio diário que deveriam ter, não são valorizados como acontece em países mais desenvolvidos social e economicamente. Então é tão desproporcional, é tão desconectado com a realidade você falar que a grande maioria dos professores está preocupado com uma doutrinação, que acho que a melhor resposta que eu posso dar é vai em alguma escola pública, sabe? Vai em uma escola pública ribeirinha, vai em uma escola pública da periferia, vai em uma escola pública rural, entende um pouco que essa é a realidade, que vai ficar muito claro que não tem espaço para doutrinação. Porque falta cadeira, falta giz, falta verba, falta formação, falta recurso, falta um monte de coisa, falta material didático de qualidade. Então, na hora que os professores tiverem tempo a pensar sobre isso, é porque a gente resolveu esses problemas todos que estão na frente do caminho. Dizer que a grande maioria dos estudantes do ensino superior no Brasil são ligados a pautas de esquerda me parece mais uma teoria conspiratória que não se preocupou em olhar para a evidência, em fazer um estudo, etc. Então não tem nem muito o que comentar aí. Mas falando do meu ponto de vista, o que me fez ter como bandeira principal o fim da desigualdade no Brasil, a redução dessa desigualdade, uma educação pública de qualidade, foi porque essa foi a melhor resposta que eu encontrei para a minha trajetória, que foi muito marcada, por um lado, pela periferia e pelas drogas e pelo crime, pela violência, e pelo outro, pelas oportunidades que a educação te dá. Então esse foi o caminho que eu encontrei para explicar porque eu podia sonhar e escolher o meu futuro, enquanto pessoas muito próximas morreram muito jovem, sem nenhuma possibilidade. E aí eu acho que, de acordo com a trajetória de cada um, vai escolher a tua visão política. A minha claramente vem de ter que conciliar a periferia e Harvard por 4 anos e ter que fazer esses dois mundos completamente diferentes dialogar. Eu sou uma grande defensora da formação da educação política nas escolas e eu sempre começo com essa provocação. Como que a gente está se preocupando com a formação profissional e ignora completamente a formação cidadã? Como que a gente acha que é tranquilo alguém sair do ensino médio, como eu saí, sem saber o que faz um vereador, sem saber o que faz um deputado, sem saber por que um senador fica 8 anos e o deputado 4, quem cuida da linha de ônibus, por que a gente tem escolas estaduais e municipais. Então eu começaria por isso, o que tem de mais sólido, o que tem de mais básico, mais relevante para o dia a dia das pessoas. E acho que é importante também a gente saber o que é esquerda, o que é direita, o que elas definem na teoria, porque na prática é uma confusão, quais são os partidos que a gente tem no Brasil. Então, para mim, esse tipo de conhecimento, que é muito sólido e que é bastante neutro, assim por assim dizer, ele é o primeiro passo para a gente ter uma formação cidadã ou como cidadãos e para a gente poder fazer escolhas livremente, para a gente poder sair por esse mundão sabendo quem a gente é e pelo que a gente quer lutar. Então, para mim, me fez muita falta não ter esse conhecimento. E eu queria que alguém tivesse me dito na escola o que era esquerda, o que era direita e como que eu poderia me engajar mais com a política.
difícil pensar em só um, porque é uma área com a qual eu trabalho há mais de 8 anos. Então, tem algumas coisas que, para mim, são fundamentais. Falando um pouco do mandato, que é o que eu posso fazer hoje, eu estou focada em 3 áreas. E eu posso explicar um pouco o porquê também. A primeira delas é o Fundeb. A gente tem um financiamento da educação básica, que é um fundo que foi criado há alguns anos, vence no próximo ano, e se não for renovado, coloca em risco de formação de professores e salários, a transporte escolar, infraestrutura, material didático, etc. Então, acho que para esse ano, eu teria uma iniciativa bem forte de colocar o Fundeb na Constituição, torná-lo mais redistributivo, aumentar a complementação da União, trazer incentivos para municípios e estados que queiram evoluir nas práticas, nos resultados, etc. E acho que uma das principais críticas que eu faço ao MEC é não se posicionar sobre o Fundeb, isso é muito grave. Agora tem outras 2 áreas, pensando mais a longo prazo, que para mim tem tudo a ver com uma educação pública de qualidade, que é emancipatória, que faz sentido para os jovens, que se conecta com o mercado de trabalho. Por um lado, formação e valorização de professores, que infelizmente é uma agenda que a gente carrega há muitos anos sem nenhuma solução. Para mim deveria ser o norte do Ministério da Educação. E, pelo outro, é o ensino técnico e profissional que não seja mais um beco sem saída, que de fato seja uma conexão com a vida profissional para todos os jovens, mas que no futuro te dê créditos para você poder fazer mais 1, 2 anos se formar no ensino superior, fazer mais 2 anos e fazer um mestrado e por aí vai. Então acho que essas 3 áreas que são as áreas que eu estou atuando hoje: financiamento, formação e valorização de professores e ensino técnico e profissional. Minha maior surpresa positiva foi perceber que eu poderia ter meus grupos políticos se eu me atesse mais a causas específicas do que a uma coisa ampla. Então, hoje é difícil falar quais são um grupo enorme de deputados que me apoiam em todas as pautas. Isso não existe. Cada um tem a sua ideia, cada um tem a sua trajetória, mas ao levantar algumas bandeiras que para mim são muito caras, eu estou conseguindo encontrar parceiros e parceiras naquelas áreas, mesmo que a gente brigue e discorde em outras. Então, falando de educação, eu tenho parceiros no partido, muito grandes, tenho parceiros na Frente Parlamentar pela Educação, na Comissão da Educação, na Comissão do Fundeb, para dar alguns exemplos, na Comissão Externa de Acompanhamento do MEC. Quando eu falo de direito das mulheres, eu sou a 3ª coordenadora adjunta da bancada feminina. Tenho muitas parceiras na bancada feminina, tenho muitas parceiras e parceiros na Comissão das Mulheres. E aí, quando falo de inovação política, tenho parceiros dos movimentos sociais, movimentos de renovação política. Então, isso eu não esperava, que eu fosse conseguir ter tantos parceiros e pessoas para trabalhar junto, se eu entendesse que eu poderia discordar em várias coisas, mas concordar naquela causa específica. Não sei se é a maior surpresa, porque eu já esperava, mas é a maior frustração. Foi perceber que aquele ódio da campanha, que aquela polarização toda, ela seria carregada para dentro do Congresso, no nível que a gente está vendo hoje. Então, diariamente, especialmente quando eu estou em Brasília, eu vejo pautas sociais e econômicas que são positivas, do meu ponto de vista, sendo prejudicadas, sendo engavetadas, simplesmente a serviço dessa polarização. Então é muito frustrante você, vir da ponta e saber como a política faz falta na ponta e você vê o Congresso parado por 6 horas ou 3 dias, como já aconteceu, porque você quer dar uma mensagem para alguém ou porque você não consegue chegar em um consenso sobre um acordo que não tem nenhum impacto, um acordo educacional. Então eu acho que é mais uma frustração diária, ver a que nível a polarização e o ódio está se manifestando também lá no Congresso. Parece que a campanha nunca acabou. E acho que eu não vejo a hora dela acabar. Acho que essa resposta depende muito do momento. Teve momentos desse ano que eu queria que todo mundo lesse o livro do Orwell, que fala? Orwell. Me ensina a pronunciar. Orwell. Então, que todo mundo lesse o livro do Orwell quando o Ministério da Educação começou a falar sobre reescrever a história, o Ministério da Verdade,
Tem momentos em que as pessoas falam muitas besteiras do Paulo Freire, e claramente não tem ideia do que ele falava, então eu queria que lesse os livros do Paulo Freire, mas eu acho que nesse momento, depois da carta que o Bolsonaro jogou nas redes, e depois de tudo que a gente está vendo esse ano, eu queria muito que as pessoas lessem Como as Democracias Morrem. Eu acho que elas começariam a valorizar um pouco mais a nossa democracia e a entender como ela fica em risco com essa polarização, com esses discursos de ódio, e como a gente precisa lutar por ela muito ativamente todos os dias. Eu sempre olhei para a internet como uma ferramenta e eu nunca tive a ilusão de que ela seria boa, mas também acho quase que um pouco inocente dizer que ela por si só é ruim. Ela é uma ferramenta que pode ser usada para o bem quando você quer aumentar a participação das pessoas, levar mais informações, engajá-las, e com certeza ela contribuiu muito para a minha campanha no sentido de que boa parte dos 5.000 voluntários que a gente teve eu encontrei nas redes sociais, e aí foi meu papel transformá-los em voluntários reais, físicos, presenciais, por assim dizer. Mas com certeza ela é um instrumento que é usado para o mal, se isso existe na política, a partir do momento que ela leva lá para cima a taxa de fake news, de manipulação, desinformação. Então eu acho que ela é só uma ferramenta, e como ferramenta ela é neutra. Agora, se ela vai ser usada para o bem ou para o mal, ou a serviço ou contra do bem comum, depende muito de quem está utilizando ela. Muito difícil para mim pensar em uma pessoa que seja responsável por isso, porque, enfim, a política é muito complexa e feita por muitos atores. Mas aproveitando o momento de ataques ao ensino superior e à pesquisa que a gente está vendo, com certeza as ciências sociais enriquecem muito o debate público. Para dar um exemplo, hoje a polícia sabe que os crimes acontecem sempre nos mesmos lugares e que você não precisa fazer um patrulhamento de todas as áreas, mas de áreas específicas, porque a pesquisa mostrou isso. Hoje a gente tem ferramentas de gestão, de eficiência no setor público, porque a pesquisa mapeou e estudou essas ferramentas. Então eu acho que alguém que contribui muito para o debate de políticas públicas, de certa forma, são as ciências sociais e todo o conhecimento que é produzido. E fico muito triste que o governo não reconheça isso, porque com certeza muitos desafios que o Bolsonaro estão enfrentando já foram estudados pelas ciências sociais, já foram documentados, já foram solucionados. Então eu acho que falta a gente reconhecer a importância das ciências sociais para termos políticas públicas mais eficientes, de maior qualidade. Quem mais emburrece o debate público é o WhatsApp. Obviamente o WhatsApp é só uma ferramenta, mas para dizer que eu me lembro, eu não tinha computador, né? Até muito velha, então até ser muito mais velha. Então enquanto meus amigos faziam pesquisa na internet, eu literalmente copiava das enciclopédias que eu tinha recebido de doação. E eu lembro o cuidado que eu tinha de buscar a fonte, de escrever o nome da enciclopédia, quem tinha colocado aqueles textos todos juntos. E eu lembro da professora falar na escola, olha, a Wikipédia não serve para você usar de fonte, tem que ser um jornal conhecido, tem que ser um autor, etc. E hoje em dia eu mando links de jornais muito bem estabelecidos, eu pego estudos feitos em universidades, sabe, bem renomadas, e as pessoas acham que é tudo mentira. Agora, na hora que elas pegam um link que eu nunca vi na vida, ou que alguém mandou, o print no WhatsApp é verdade. Então, me incomoda muito que o WhatsApp, como ferramenta, né, dessa desinformação, dessa manipulação de dados, tenha meio que tirado esse negócio da verdade. Não importa quem disse, se serviu aos teus interesses, as tuas ideias, tá valendo? E eu sinto muita falta de quando a gente tinha mais preocupação pelas fontes, que a gente ia atrás dos dados, etc. Eu acho que de forma mais ampla, o que eu tenho a aprender com o MBL, por mais que eu discorde de todas as práticas que eles utilizam, e eu sempre falo isso, eu tenho uma discordância de ideias também, mas minha maior discordância é de práticas. Para mim, você não dobra honestidade, você não dobra veracidade para você chegar onde você quer. Mas, isso à parte, eu acho que o MBL fez um excelente papel a partir de 2013
de entender o sentimento das pessoas e mobilizá-las para a política. Para mim foi isso de uma forma bastante negativa, mas eu acho que foi essa leitura, sabe? Ao invés de ficar na academia escrevendo teses e falando das verdades da vida e não sei o que lá, eles foram lá e se comunicaram com as pessoas. E só conseguiram mobilizar tanta gente porque conseguiram entender a angústia e o sentimento das pessoas. Então eu acho que não só eu, mas todo o espectro democrático tem muito a aprender com eles, no sentido de vamos sair um pouco dessa arrogância, dessas bolhas da academia e ir pra rua falar com as pessoas. Então eu acho que essa é uma coisa que eles podem ensinar. Aí é um pouco de otimismo, mas que no longo prazo a gente é cobrado pelas nossas práticas. Que no longo prazo, mesmo que você tenha alcançado um objetivo que na tua opinião é boa, se você fez isso de forma desonesta, manipulando as pessoas, sem nenhum cuidado, sem gentileza, só para destruir, que isso não vai se pagar, que as pessoas vão te cobrar, que a conta chega. Então eu sempre brinco que toda hora vem alguém puxando o tapete, vem mais uma fake news, e eu brinco com o meu time que é tão bom falar a verdade porque eu não preciso ficar lembrando qual história eu contei, ou o que eu disse de fulano. Eu só digo o que eu falei, eu só digo o que é verdade. Então eu imagino o trabalho que eles têm com todas as versões que eles já contaram sobre várias pessoas. Então acho que é isso, no longo prazo, a gente é cobrado pelas nossas práticas. Mais até do que pelas nossas ideias, porque a gente pode mudar de ideias, mas práticas é uma coisa mais pra vida. E acho que é isso, a conta chega eventualmente. Por um lado, eu acho que é saudável e é bom que a gente tenha esquerda e direita, e centro-esquerda, centro-direita e centro, porque são visões de mundo muito diferentes. E falando um pouco da minha experiência, quem nunca viveu a periferia, quem nunca viveu a ponta, talvez nunca entenda o que significa desigualdade, o que significa pobreza. Da mesma forma que quem nunca pôde trabalhar em uma multinacional ou estudar em uma super faculdade, talvez continue achando que esse negócio de eficiência e gestão são coisas da elite, do mal e etc. Então acho que, enfim, faz sentido ter esses dois lados e é bom que eles existam. Agora, tem um ponto que é ruim, que é quando a gente chega na intolerância, que é quando a gente começa a achar que a gente é do bem e que os outros são do mal. Eu acho que essa é a minha maior crítica, que a gente começa a ver toda a luta política, que é uma luta de visões de mundo, como uma luta do bem contra o mal. Isso não é verdade, isso não existe. Então, eu acho que a gente começa a quebrar essa polarização e essa guerra toda a partir do momento que a gente tem um pouco mais de cuidado com a realidade das pessoas, um pouco mais de cuidado com o que as evidências estão mostrando. Tem muitos debates que eles sempre vão existir, porque a esquerda vai privilegiar o fim das desigualdades, a direita vai privilegiar a liberdade e sai de pontos de partida diferentes. Mas no nível que a gente está hoje, em que a verdade não existe, em que os dois lados ignoram os fatos, ignoram a vida das pessoas mais pobres na ponta, eu acho que isso é muito ruim para a democracia. Então eu espero que no futuro a gente tenha um preço maior ao que acontece de verdade e que nesse ponto a gente concorde, mesmo que a gente busque fins diferentes para a sociedade, ou sonhos diferentes de Brasil.